Também com a gente, Luiz Felipe Dávila ao vivo. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Dávila, eu li no dia de hoje muitas críticas de parlamentares que fazem parte da bancada da Segurança Pública ou que integram a Comissão de Segurança Pública ou ainda até policiais que se manifestaram pelas redes sociais de forma contrária a essa medida que muito provavelmente será editada nos próximos dias pelo governo federal. E vários indicam que não parece fazer sentido em um país do tamanho do Brasil você criar uma legislação que atenda exatamente todas as polícias, né? Na verdade, deveria ter uma diretriz no sentido contrário, dar mais autonomia para que cada polícia tome a medida mais adequada para aquela característica, para aquele estado, aquela cidade, enfim. Acho que temos bons elementos para analisar aqui. É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. Eu queria analisar 3 pontos aí, complementando a análise dos meus colegas. Primeiro, o seguinte, é bom lembrar, como você bem falou, Caniato, que o Brasil é uma república federativa. Federativa significa que precisa ter autonomia para os estados tratarem da questão de segurança pública. Então, todas as medidas que tentam centralizar ou homogeneizar essa prática de segurança pública é uma violação do princípio constitucional, a independência dos estados para poder administrar a política de segurança pública. Segundo, como você bem disse, o governo federal pode oferecer diretrizes, mas não diretrizes punitivas, principalmente quando essas diretrizes punitivas contrariam o bom senso. Não só o bom senso, os dados e evidências. Beraldo já trouxe aqui essa barbaridade que no Brasil morrem 43 mil pessoas assassinadas por ano, que representa 10% do número de pessoas assassinadas no mundo. Para se ter uma ideia do que é 43 mil pessoas, é o número de vítimas da guerra de Israel em Gaza desde outubro do ano passado. É uma barbaridade. E ele está em guerra. Isso mostra que o Brasil vive uma guerra civil da polícia contra o crime, principalmente contra o crime organizado. Portanto, todas as medidas que vêm cercear o uso da força para conter o crime são medidas que beneficiam o crime, o criminoso. Então, a minha pergunta é, além de não respeitar o federalismo, eu tenho uma pergunta aí para o ministro da Segurança Pública. Ele está no cargo desde o dia 11 de janeiro deste ano. O que foi feito para combater o crime organizado? Qual é a política nacional de fronteiras para evitar que se passe toneladas de cocaína pela fronteira brasileira e milhares de armas ilegais que municiam o crime organizado, os roubos e furtos, que faz com que um delegado andando com a sua mulher seja assassinado, que faz com que o cidadão de bem, ao sair na rua, morre de medo de ver o seu celular roubado, que faz com que pessoas não possam caminhar tranquilamente em nenhum lugar no país por causa da violência urbana. O objetivo número 1 do governo era transformar o combate ao crime organizado numa política de Estado, uma política de Estado e não centralizadora, coordenando essas ações com as polícias estaduais. Mas toda medida apresentada desde janeiro pelo ministro tem a ver em cercear a atuação da polícia estadual. Isto é contra o que a maioria dos representantes do povo no Congresso Nacional discorda, ou seja, a maioria acha que é preciso endurecer penas e jogar duro contra o crime. Isso vai contra o que a maioria da população brasileira acredita. Hoje, como você sabe, Caniato, a maioria da população brasileira elegeu como o problema número 1 do país a criminalidade. Então não faz o menor sentido o governo apresentar medidas que, na verdade, reduzem ao invés de aumentar o poder da polícia. Então, esta convocação do ministro é apenas um sinal amarelo. Ou o governo rever essa atitude, ou ele mandará essa atitude para o Congresso Nacional, essa medida para o Congresso Nacional, e ela certamente será derrubada.